Finalmente eu trago boas notícias, parece que a tal da bolha da IA tá pra estourar mesmo. E a OpenAI, uma das responsáveis pelo preço do seu hardware tá subindo, na verdade o preço de tudo que a gente tá comprando tá subindo, teve um prejuízo bem grande, inclusive parece que eles não estão numa posição muito favorável. E ao mesmo tempo surgem notícias de que o preço das placas de vídeo vai subir. Eu sei, você deve estar meio confuso e todo mundo está. Porque afinal de contas você estava esperando o preço das placas de vídeo começar a baixar de preço, né? Então talvez seja melhor você preparar o bolso. Nas últimas semanas começaram a surgir relatos de novos aumentos no custo das GPUs da Nvidia. E o curioso é que isso aconteceu justamente quando o mercado começou a olhar com mais cuidado para as empresas que lideram a corrida da inteligência artificial. A OpenAI ficou abaixo de metas importantes de crescimento, com metas importantes com abaixo, leia-se muito abaixo. Com isso, os investidores começaram a revisar essas projeções extremamente otimistas da OpenAI. A Nvidia, por sua vez, começou a ser questionada pelo papel que ela exerce dentro desse ecossistema, para ser mais preciso, em relação à tal da demanda absurda por GPUs. E a China mexeu com o mercado ao anunciar os avanços importantes na fabricação de chips. Então existe uma pergunta aí que não faz muito sentido, né? Se o mercado financeiro começou a ficar mais cauteloso, por que as placas continuam tão caras? Foi tentando responder essa pergunta que eu descobri que todas essas notícias fazem parte da mesma história. E ela cabe exatamente onde interessa a todo mundo que acompanha o canal: o preço das placas de vídeo. Quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu achei que eu ia encontrar só umas explicações aí para o aumento dos preços. Mas quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que o problema era muito maior. Por exemplo, a Reuters revelou que a OpenAI ficou abaixo das metas internas importantes de crescimento de receita e de usuários. Ao mesmo tempo, começaram a aparecer análises colocando em dúvida se as projeções bilionárias apresentadas para os próximos anos realmente vão ser alcançadas. Eles falavam em números meio absurdos para alcançar em 2030, e a realidade é que eles estão muito longe de conseguir isso, e agora tem mais concorrência. Durante quase 2 anos, a corrida da inteligência artificial foi movida praticamente por uma única palavra: crescimento. Mais usuário, mais investimentos, mais data centers, mais GPUs, mais. Agora parece que a conversa mudou. Ao invés de perguntar apenas quanto esse mercado pode crescer, os investidores começaram a cobrar os resultados. Porque construir infraestrutura é uma coisa, fazer essa infraestrutura gerar dinheiro suficiente para pagar centenas de bilhões de dólares de investimento é outra completamente diferente, né? Mas o que isso tem a ver com a sua RTX que tá aqui em cima? Praticamente tudo. Existe uma ideia de que o hardware gamer e a inteligência artificial vivem em mercados separados. Só que isso não é verdade. As mesmas fábricas que produzem memória para placas de vídeo também produzem memória para servidores. Os mesmos fornecedores fabricam substratos, encapsulamento e vários componentes usados pelos dois mercados. E a capacidade de produção é limitada. A gente vive num mundo finito. Então, quando os gigantes da tecnologia compram dezenas de milhares de aceleradores para construir novos data centers, eles passam a disputar exatamente a mesma cadeia de fornecimento da sua plaquinha gamer. E é por isso que a conta da IA também pesa no preço da memória, dos SSDs e das placas de vídeo também, e dos smartphones, da Smart TV, qualquer coisa smart ou com memória. E foi justamente nesse cenário que começaram a surgir relatos de que a Nvidia aumentou o custo dos kits vendidos para os fabricantes de placas de vídeo. E aqui vale uma observação importante, tá? Isso não significa que a Nvidia anunciou oficialmente um aumento de 40% para todas as RTX. O que está sendo reportado é um aumento no custo dos chips e das memórias fornecidas aos parceiros. E quando produzir uma placa fica mais caro, essa conta normalmente percorre toda a cadeia e vai parar diretamente no seu bolso. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK,
E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. E é exatamente por isso que vários modelos continuam aparecendo acima do preço sugerido, mesmo quando muita gente esperava justamente o contrário. Então existe uma contradição bem interessante. Se parte do mercado começou a rever as suas expectativas para a inteligência artificial, por que as placas continuam caras? A resposta passa justamente pela empresa que mais ganhou dinheiro com essa corrida. Durante muito tempo, a Nvidia era conhecida simplesmente como a empresa que fazia placas de vídeo. Hoje isso já não explica o tamanho dela. O negócio mais lucrativo da empresa deixou de ser o mercado gamer. Hoje a Nvidia ganha muito mais dinheiro vendendo aceleradores para data centers do que para gamers. Inclusive a Nvidia nem se intitula mais uma fabricante de placas de vídeo, ela se intitula uma empresa de IA. Mas vai muito além disso, ela também passou a investir diretamente em empresas estratégicas desse mercado. E foi pesquisando esse assunto que eu encontrei uma investigação bem interessante do Gamers Nexus, que se você ainda não viu, eu recomendo que você veja. E essa investigação ajuda a explicar por que essa corrida pela inteligência artificial é muito mais complexa do que parece. Porque talvez a Nvidia não esteja só vendendo as pás para essa corrida do ouro. Ela também pode estar ajudando a financiar quem compra essas pás. E o melhor exemplo disso atende pelo nome de CoreWeave, ou CoreWeave. Provavelmente você nunca ouviu falar da CoreWeave, mas ela se tornou uma das empresas mais importantes na corrida da inteligência artificial. E a história dela é curiosa. Ela começou alugando GPUs para mineração de criptomoedas. Aí quando a mineração deixou de ser lucrativa, a empresa mudou completamente de foco e em vez de minerar, passou a alugar poder computacional para empresas de inteligência artificial. Ou seja, ao invés de comprar milhares de GPUs para montar um data center próprio, empresas como a OpenAI podem simplesmente alugar data centers com essa capacidade. Até aqui parece só uma empresa de infraestrutura, mas é justamente aí que a história começa a ficar interessante. Durante muito tempo o negócio da Nvidia era simples. Ela criava GPU, vendia essas GPUs e fim. Só que hoje ela faz muito mais do que isso. Além de vender hardware, a empresa passou a investir diretamente em empresas estratégicas desse mercado. E a CoreWeave é um dos principais exemplos. A Nvidia investiu bilhões de dólares nela. Com esse dinheiro a CoreWeave expande seus data centers. Esses data centers são equipados principalmente com hardware Nvidia. Depois, essa infraestrutura é alugada para empresas que treinam modelos de inteligência artificial. Ou seja, a Nvidia vende as GPUs e também ajuda a fortalecer parte do ecossistema que compra essas GPUs. If we didn't support CoreWeave to exist, these neo clouds, these AI clouds, wouldn't exist. If we didn't help CoreWeave exist, they would not exist. If we didn't support Nscale, they wouldn't be where they are today. If we didn't support Nebius, they wouldn't be what they are today. Now they're doing fantastically. Foi justamente esse modelo que chamou a atenção do Gamers Nexus. E aqui vale separar opinião de fato, tá? O fato é que a Nvidia investe em empresas estratégicas para o mercado de IA. O fato é que as empresas compram enormes quantidades de hardware Nvidia. O fato é que esse mercado continua crescendo em cima de investimentos bilionários. Só que o questionamento aqui é outro. Quanto desse crescimento acontece naturalmente? E quanto dele depende desse fluxo de capital? É uma discussão legítima, inclusive porque práticas parecidas já existiram em outros setores da economia. A diferença é que agora nós estamos falando da maior corrida por infraestrutura tecnológica da história, acho que ultrapassando inclusive a era do .com. E é bom deixar claro que existe uma diferença enorme entre o mercado financeiro e a indústria. O investidor muda de opinião em um dia. Uma fábrica leva anos para aumentar sua capacidade. Ou seja, data centers que estão sendo construídos hoje foram planejados muito antes dessas notícias aparecerem. As memórias já foram contratadas, os chips já estão sendo fabricados, os pedidos continuam chegando e é por isso que a ação pode cair e a placa pode continuar cara. Isso porque a cadeia de produção continua operando praticamente no mesmo ritmo. Eu vou tentar simplificar para vocês, mas imagine que você foi lá hoje e fez uma encomenda de um produto. Você foi lá pegar 1 quilo de carne de frango. Ele está custando o valor de hoje. Só que o cara só vai conseguir te entregar isso daqui uns meses, porque o frango ainda tem que crescer, eles estão, engordando e tal, e só vai ficar pronto daqui uns meses. Só que lá na frente pode acontecer uma grande queda de demanda, ou seja, praticamente mais ninguém vai querer frango, todo mundo foi comprar carne de porco, ou de repente entrou mais fornecedor do mercado. Nesse exemplo, o que acontece é que você continua pagando o preço que você contratou, porque você contratou em adianto. Então, o que você for vender, você não vai conseguir vender barato. Se você for vender barato, você vai ter prejuízo. Fala assim, mas aí é problema do cara que comprou. Sim, acontece que quando todo mundo faz isso, pode acontecer uma grande quebra do mercado, porque várias empresas não vão conseguir sustentar um preço mais baixo, sendo que eles já pagaram um mais alto. E não vai ser a fabricante, ou no caso, o cara que está ali criando o frango, que vai arcar com esse prejuízo.
Ele pagou mais caro, vendeu mais caro, pagou mais caro na ração, seja lá o que for, ele não vai bancar esse prejuízo. Adivinha quem vai pagar mais caro no frango? Você comprando placa de vídeo. A placa de vídeo é o frango, caso você não tenha entendido. Existe outro detalhe que ajuda a explicar isso tudo. Durante muitos anos, o mercado gamer era um dos principais clientes das fabricantes das GPUs. Hoje fica bem claro que isso mudou, né? Quem compra dezenas de milhares de aceleradores para IA movimenta muito mais dinheiro do que milhões de consumidores comprando uma placa uma única vez. Então é meio natural que as fabricantes vão priorizar esse mercado. Não porque eles abandonaram os gamers, apesar de parecer, mas é porque nela tá a maior margem de lucro. E enquanto essa disputa continuar, o mercado gamer dificilmente vai ser a prioridade. Caso você não tenha visto o outro vídeo, eu recomendo que você assista. Eu já comentei, por exemplo, que vocês devem ter visto o aumento de preço do Steam Deck, do Switch 2, do PlayStation 5, do Xbox Series, enfim, tudo teve aumento de preço. A gente claramente não é a prioridade do mercado. E é interessante porque muita gente olha para a ação da Nvidia e imagina que ela explica o preço da RTX. Na prática não funciona bem assim. A bolsa precifica a expectativa, a indústria trabalha com contratos. Enquanto tiver empresa construindo data center, comprando memória e disputando capacidade de produção, a pressão sobre o hardware continua. E é por isso que mesmo com essas oscilações o preço continua igual ou até pior. Mesmo quando o humor do mercado, a gente fala como se o mercado fosse uma pessoa, né? Não é uma pessoa, ele não fica de bom humor. Mas conforme muda o humor do mercado, no caso o investidor. Só que enquanto a OpenAI e a Nvidia chamavam toda a atenção, outra empresa começou a preocupar os investidores. A China anunciou avanços importantes nas suas próprias máquinas de litografia DUV. E se você não acompanha hardware, basicamente são as máquinas responsáveis por fazer os chips. Sim, todos os chips. A ASML é uma das únicas, se não a única, a fabricar a grande maioria dos maquinários que são utilizados para fabricar os chips. Todos eles. E a China agora está trazendo uma alternativa. Só que olha que interessante, o fato de mostrar que ela pode reduzir parte dessa dependência tecnológica já foi o suficiente para mudar o humor dos investidores. As ações da ASML caíram e isso mostrou uma mudança importante. Até pouco tempo atrás, praticamente qualquer notícia relacionada à inteligência artificial fazia as empresas do setor dispararem na bolsa. Agora parece que os investidores perderam um pouco da emoção e começaram a olhar também para os riscos. E agora com tudo isso dá para a gente responder a pergunta que abriu esse vídeo. Se os investidores começaram a rever expectativas, por que as placas continuam caras? E pior, por que tem previsão delas subirem de preço? Porque, de novo, uma coisa é o mercado financeiro, outra completamente diferente é a indústria. A bolsa reage em minutos, a cadeia de produção reage em meses ou até anos. Os data centers continuam sendo construídos. As grandes empresas continuam comprando aceleradores para IA. A demanda por memória continua alta e os fabricantes continuam priorizando justamente os produtos que dão mais retorno financeiro. Ou seja, mesmo que a Wall Street tenha ficado mais cautelosa, isso não faz aparecer placa de vídeo nas lojas. Muito menos reduz imediatamente o custo da produção. É exatamente por isso que você pode ver as ações corrigindo e uma RTX continua cara para comprar. E se você teve paciência de chegar até aqui, provavelmente ficou uma dúvida. Afinal, as placas da Nvidia realmente vão subir 40%? E a resposta honesta ainda é cedo para afirmar isso, tá? O número que começou a circular, ele veio de relatos aí da cadeia de fornecimento e de veículos especializados que acompanham fabricantes e parceiros da Nvidia. Até o momento não existe um anúncio oficial da Nvidia dizendo que as RTX vão ter um reajuste desse tamanho ou de qualquer tamanho. E talvez esse anúncio nunca aconteça. A Nvidia acabou se posicionando no passado em relação aos valores e até a questão de priorizar modelos mais caros, mas eu acho que foi uma situação extraordinária e pontual. Eu não acho que ela vai se pronunciar em relação a esse possível aumento de 40% nos preços. E essa situação é um pouco diferente porque o preço lá da placa de vídeo ela não depende só do chip, ela depende da memória, depende do fabricante, frete, do dólar, da margem de cada empresa, da oferta, da demanda e até da concorrência, que vamos concordar que não tá tendo muita, né? Então ninguém consegue afirmar hoje que uma RTX específica vai subir exatamente 40%, mas tem um ponto importante aqui. Se esses relatos sobre aumento de preço estiverem certos mesmo e a demanda por infraestrutura de inteligência artificial continuar pressionando a cadeia de produção, o cenário também não aponta para uma queda significativa de preços das GPUs no curto prazo. E esse talvez seja o principal recado que eu possa trazer para vocês nesse vídeo. A discussão nunca foi se uma placa de vídeo vai subir exatamente 10, 20 ou 30 ou 40%. A discussão é entender por que mesmo com esse cenário os investidores ficaram cautelosos. E é justamente essa diferença que mantém a pressão sobre memória, chips e placas de vídeo. No fim das contas, esse vídeo nunca foi sobre OpenAI. Também não foi sobre a Nvidia. Foi sobre entender
entender por que o hardware continua tão caro. Quando você junta todas essas notícias, elas começam a fazer sentido. A OpenAI ficou abaixo de metas importantes. As projeções bilionárias passaram a ser analisadas com mais cuidado. A Nvidia passou a ser observada não apenas como fabricante de chips, mas como uma das principais peças de todo esse ecossistema. A China mostrou que também quer disputar espaço na indústria de semicondutores, e enquanto isso acontece, a disputa por chips, memória, energia e capacidade de produção continua pressionando a cadeia. A realidade ela é bem mais complexa, né? Enquanto as empresas continuam investindo bilhões em infraestrutura para inteligência artificial, o mercado gamer vai continuar disputando espaço com quem hoje compra hardware em volumes muito maiores e paga muito mais por ela. E se você aguentou mais um pouquinho até aqui, eu quero trazer o meu ponto de vista sobre isso. Muita gente está preocupada se vai ou não vai explodir a bolha de IA, e essa leitura foi feita não só por mim, mas obviamente antes por outros especialistas muito mais qualificados, especialistas de mercado. Inclusive a questão toda envolvendo a OpenAI, todas essas notícias que você viu, nossa, OpenAI caindo, vai ter aí um crescimento 90% abaixo do projetado, é porque existia de fato essa projeção da OpenAI crescer e ter, sei lá, 100 bilhões, alguma coisa assim de mercado, mas a verdade é que hoje existem outras opções, então não é mais só a OpenAI. O mercado como um todo já até pode atingir esse valor, só que hoje a OpenAI mais perde dinheiro do que ganha e está planejando investimentos que não fazem sentido. Então você não precisa ser um grande especialista para entender que se você gasta mais do que você ganha, em algum momento você vai ficar sem dinheiro. E por mais que você fique pegando dinheiro emprestado de alguém para falar, não, mas eu acredito que lá na frente você vai ganhar dinheiro, em algum momento essa pessoa também pode perder o interesse. E o curioso é que essas pessoas que podem perder o interesse são pessoas comuns ou mesmo investidores do mundo inteiro que começam a olhar para isso e falar, tá, mas não fecha a conta, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Ou como que essa empresa vai fazer dinheiro? E é basicamente isso que está acontecendo com o mercado de IA como um todo. A Nvidia está ali vendendo GPUs para comprar o serviço dos caras, para investir nessas outras empresas que também compram GPUs, mas que na verdade recebem investimento de Intel, de Nvidia e de outras empresas, e esse dinheiro fica só circulando, mas é meio que um dinheiro imaginário. Eu te vendo essa GPU, você me paga com dinheiro, mas na verdade eu te pago com investimento, aí você meio que me paga essa GPU. É tudo super confuso e pra gente não precisa ser muito explicado. É o básico, não tem como pagar a conta sem ganhar dinheiro. Esse dinheiro precisa sair de algum lugar e ele não tá entrando. E eu sei que vocês estão empolgados achando, finalmente a OpenAI vai quebrar a memória baratinho para todo mundo. Mas lembra do que eu expliquei? Existem contratos que estão pendentes, ou seja, os contratos que não foram entregues ainda aos produtos. Teve muita empresa comprando memória, chip de memória, GPU, data center, estrutura completa para um mercado que, se quebrar, pode gerar um caos generalizado. E mesmo você que não tem nada a ver com isso, pode acabar pagando essa conta. Então a coisa é muito mais complexa do que só a placa de vídeo tá cara. E é por esses e outros motivos que o hardware pode continuar ficando mais caro, ou pode ser que fique ainda mais, e que esse aumento, mesmo com toda essa suposta queda de interesse ou suposta queda de investimentos, ainda deve acontecer. Não é só a Nvidia que está aumentando o preço, todas as fabricantes estão aumentando o preço. De novo, oficialmente ela não declarou nada, mas segundo as informações do mercado, a gente deve ter aí mais um aumento de preço. E eu não sei dizer para vocês se compra ou não compra hardware agora, porque eu não consigo fazer previsão, né? Mas segundo as últimas análises que nós fizemos, inclusive que o Hardware Unboxed fez lá também, os preços continuam estáveis por enquanto. A tendência não é cair de preço, a tendência é subir de preço. Mas a Nvidia vai precisar vender placa barata se o mercado de IA quebrar. O tanto que a gente gera de lucro para eles, o tanto que esse mercado vale, não é um mercado pequeno, são bilhões, mas o mercado gamer perto do mercado de IA é muito grande. Então não vai ser a gente comprando placa de vídeo, inclusive mais barata do que tá vendendo agora, que vai cobrir esse rombo. Mas você acha que isso realmente vai acontecer? Será que vai furar essa bolha? Vai estourar? Vai ser bom ou vai ser ruim pra gente? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E obrigado pra você que tá acompanhando, que legal que vocês estão procurando conhecimento sobre o que tá acontecendo, ao invés de só ratear no Twitter. Infelizmente não tá funcionando. Nem só não comprar que o preço baixa. Não tá dando muito certo.